Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre pteridófitas. As pteridófitas, elas são as primeiras plantas vasculares, que são as plantas que produzem vasos condutores de seiva. O xilema e o floema são os vasos condutores. Xilema carrega seiva bruta, água e sais minerais, e floema carrega seiva elaborada, água e glicose. Por conta disso, elas são chamadas de traqueófitas, tá? Porque elas têm os vasos condutores. Elas vivem normalmente em locais úmidos e sombrios, e algumas espécies são epífitas. Então, plantas epífitas são plantas que se apoiam em troncos de árvore para pegar o reflexo do sol. Elas não são parasitas, elas não estão prejudicando a árvore, elas estão apoiadas justamente para não pegar o sol diretamente nelas, tá? Não possui flor, nem fruto e nem semente. Então, por conta disso, elas são chamadas de criptógamas, que elas não têm o órgão reprodutor evidente. O caule normalmente é subterrâneo ou rente ao solo, e ele se desenvolve paralelamente à superfície do solo. Esse tipo de caule é chamado de rizoma. Então aqui, olha, esse é o rizoma, tá? Ele é subterrâneo ou ele cresce por cima aqui do solo, né? E tem as raízes. E aqui a folha é uma folha composta, que ela é dividida em folhinhas, e cada folhinha é chamada de folíolo, tá? E aqui tem os soros, que é característico de uma folha adulta, que já está pronta para reprodução, que eu vou mostrar depois para vocês lá no outro slide, tá? Existem espécies que têm caules aéreos, como a samambaiaçu. Da samambaiaçu é retirado o xaxim. Então, olha, essa é a samambaiaçu, esse é o caule dela, e eles retiravam, né, porque agora está proibido, retiravam as fibras desse caule para fazer esse vaso que é o xaxim, para plantar samambaia. Então, quer dizer, é incoerente, tá? Essa samambaia sua acabou estava entrando em extinção, então a venda do xaxim foi proibida. Hoje você não encontra mais. Então, o vaso que está hoje substituindo o xaxim é esse vaso que é feito com fibra de coco, que ele é tão bom quanto o xaxim. Ele absorve água tão bem quanto ele, tá? Então, hoje não se encontra mais por conta disso. As pteridófitas, elas apresentam uma organização em tecidos. Então, elas já desenvolveram raízes, caules e folhas verdadeiros, tá? Por isso, elas são chamadas de cormófitas. Vocês lembram que nas briófitas, elas não tinham esses órgãos verdadeiros. Elas apresentam rizóide, cauloide e filóide. Então, raiz, caule e folha apareceu pela primeira vez também nas pteridófitas. São embriófitas, isso a briófita também é, né? Então, elas apresentam embrião. Os representantes aqui das pteridófitas são as cavalinhas, as salvíneas, as avencas, as samambaias, os licopódios, as selaginelas. Elas dependem da água para a reprodução, tá? A reprodução ela é semelhante à briófita, é um ciclo que também apresenta alternância de gerações, que é aquele ciclo aplonte-diplonte ou aplodiplobionte. A diferença é que o gametófito é passageiro e o esporófito é duradouro. Na briófita é o contrário, tá? Que eu comentei com vocês que só a briófita é que é diferente. Então, daqui para frente,
de pteridófitas para frente até na angiosperma, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, elas apresentam gametófito passageiro e esporófito duradouro, tá? Só a briófita que apresenta o contrário. Então, aqui está o ciclo de reprodução da samambaia. Então, esse é o esporófito. O esporófito, que é a planta em si, né? O que você vê, é 2N. Então, aqui é uma folha madura que apresenta os soros na parte inferior da folha. Esses soros é o esporângio, que, sofrendo meiose, vai produzir os esporos, que no caso são N, porque eles vieram dessa meiose. Esses esporos vão sofrer mitoses e vão cair num lugar adequado e vão formar o prótalo. Então, esse prótalo é N, que é o gametófito. Esse gametófito, ele é hermafrodita. Então, ele tem os arquegônios, que é a parte feminina, e os anterídeos, aqui embaixo, que é a parte masculina. Então, esses arquegônios vão formar a oosfera e os anterídeos vão formar os anterozoides, tá? Então, a oosfera e os anterozoides são os gametas. Aí, esse anterozoide vai nadar, por isso que precisa de água também para reprodução. Ele vai nadar até a oosfera e vai fecundar. Aí, fecundando, forma o zigoto, que vai sofrer mitoses e vai formar o esporófito, que é uma folhinha jovem que vai nascer aqui em cima do prótalo. Esse prótalo, que é o gametófito, ele até ajudou na fecundação porque acaba acumulando água aqui. Só que depois que esse esporófito já vai desenvolvendo e depois ele vai se tornar uma planta adulta, nesse começo aqui do desenvolvimento, esse prótalo já vai morrer. Então, por isso que se fala que o esporófito é a fase duradoura e o gametófito é a fase passageira nessa reprodução, tá? Então, essa fase aqui que houve a fecundação é a fase sexuada, e aqui, quando caiu os esporos e formou o prótalo, é a fase assexuada. Então, isso caracteriza a alternância de gerações, ou o ciclo aplonte-diplonte, que você tem aqui o N e o 2N, ou haplodiplobionte, tá? Então, a reprodução é parecida, né, com a das briófitas. As duas dependem de água para acontecer a fecundação. Quanto à produção de esporos, existem plantas que são isosporadas ou homosporadas e plantas que são heterosporadas. Então, as que são isosporadas ou homosporadas são as pteridófitas que possuem esporos iguais, eles têm tamanhos iguais. Isso é característico de samambaia, de avenca. Então, assim, olha, tem lá o soro, que tem os esporângios, que eu já mostrei lá para vocês, e aí eles vão, por meiose, produzir os esporos. Esses esporos têm tamanhos iguais, então, por isso que elas são chamadas de isosporadas ou homosporadas. Tem as plantas que são heterosporadas, então elas têm esporos de tamanhos diferentes. Isso é característico de Selaginella. Então, aqui, olha, tem um estróbilo, tá? Que é como um conezinho, e aí ele tem, essa parte de baixo tem esporos maiores, que são chamados de megásporos, que são os femininos. E essa parte de cima tem esporos menores, que são os micrósporos, que são os masculinos, tá? Sempre o feminino, os esporos são maiores, então é chamado de megásporo, e sempre o masculino é menor, que é chamado de micrósporo. Isso daqui, pessoal, vocês vão ver agora no próximo grupo, que são as gimnospermas, né? Que é característico do estróbilo ou cone, ou também chamado pinha, tá?
que já começou até a ter aqui na Pteridófita essa característica nas selaginelas. Quanto à classificação, são 4 grupos. Então, esse grupo das Psilocytinias, elas são isosporadas, então elas têm esporos de tamanhos iguais. São plantas que pertencem a 2 gêneros, esses 2 gêneros, onde elas são herbáceas, as características, elas não têm raízes e folhas, mas elas têm a vascularização, que isso é característico de todas as pteridófitas. Elas apresentam uma distribuição tropical e subtropical, sempre em ambientes úmidos, né? Então, aqui, essa é uma do gênero Psiloton, que é uma pteridófita que faz parte desse grupo. Outro grupo é Eczetíneas. Elas são isosporadas também, são plantas do gênero Eczeton, que são os representantes aqui principais são as cavalinhas. Os caules, eles surgem de um sistema subterrâneo e a atividade fotossintetizante das folhas é desprezível porque a maioria da fotossíntese vai ser feita pelo caule. Essa é a cavalinha. As filicíneas também são isosporadas e elas apresentam folhas simples ou compostas. As compostas são divididas em folíolos, que são as folhas pequenas. Na maioria dos representantes, a face inferior das folhas, ela cresce mais que a superior, então ela enrola. Essa parte enrolada é chamada de báculo e é semelhante, ela lembra um feto. Então, até a palavra pteros, em grego, significa feto, daí vem o nome. São aqui os representantes as samambaias, as avencas, que são plantas ornamentais, e as salvíneas, que são aquáticas. Então, aqui está a avenca, olha, a samambaia. Esse báculo que eu falei para vocês, que cresce mais a parte inferior, então ele enrola, que é o que caracteriza a semelhança do feto. E as salvíneas, que são aquáticas. E o último grupo é Lycopodinia, que são plantas dos gêneros Lycopodium, que é uma planta rasteira e isosporada, e do gênero Selaginella, que possuem folhas pequenas e delicadas e são heterosporadas. Elas apresentam o estróbilo no ápice das folhas. Então, aqui, olha, esse é o Lycopodium, e essa é a Selaginella. Então, a Selaginella, as duas têm esse estróbilozinho, só que esse é isosporado, né? Tem os esporos de tamanhos iguais, e a Selaginella é a única que é heterosporada, tá? Que tem os megásporos e os micrósporos, que são os femininos e os masculinos, maiores e menores. Isso, pessoal, já é uma característica do próximo filo, que são as gimnospermas, e que elas têm o cone ou estróbilo, que é também chamado de pinha. Então, a Selaginella, ela está na transição entre Pteridófita e Gimnosperma. Ela já é mais evoluída do que as outras, nesse sentido, tá bom? Bom, pessoal, eu termino aqui, então, esse filo das Pteridófitas. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, nós vamos ver as Gimnospermas, tá bom? Beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.